Ele achou que estava fazendo apenas um bom negócio. Um cavalo bonito, manso, vendido por um preço justo no interior de São Paulo. O que Sérgio Reis não sabia é que aquele animal carregava um passado escondido, interesses poderosos e um valor que ninguém teve coragem de contar. E quando a verdade começou a aparecer, já era tarde demais para voltar atrás. O sol ainda nem tinha rompido por completo a neblina fina que cobria a estrada de terra quando Sérgio Reis diminuiu a velocidade da caminhonete. O interior de São Paulo, naquela região onde as fazendas se espalhavam como páginas antigas de um livro já lido muitas vezes, sempre despertava nele uma sensação difícil de explicar. Não era apenas nostalgia. Era como se cada cerca de madeira, cada pasto silencioso, lembrasse quem ele era antes dos palcos, antes dos aplausos, antes da fama. Ele vinha sozinho. Gostava assim. Sem produtor, sem motorista, sem pressa. O rádio tocava baixo, uma moda antiga, e o cheiro de terra molhada entrava pela janela aberta. O compromisso do dia era simples. Olhar um cavalo que um conhecido insistira em oferecer. Coisa boa, Sérgio. Cavalo manso, forte, de confiança, tinha dito o homem ao telefone. Nada demais. Apenas mais um animal para a fazenda. A porteira da propriedade rangia, como se reclamasse da visita tão cedo. Sérgio desceu da caminhonete com calma, ajeitando o chapéu na cabeça. O lugar era modesto. Curral simples, casa antiga de varanda larga, tinta já desbotada pelo tempo. Ali não havia ostentação, apenas trabalho duro e silêncio. "Bom dia, seu Sérgio", disse uma voz rouca. O dono da fazenda surgiu do lado do curral. Chamava-se Anselmo, homem de poucas palavras, rosto marcado de sol e uma postura de quem aprendeu cedo que a vida não se explica, se enfrenta. Apertaram as mãos com firmeza. "Bom dia. O senhor disse que o cavalo estava pronto para ver cedo", respondeu Sérgio, olhando em volta. "Tá sim. Melhor hora. Ele fica mais calmo." Anselmo assobiou curto. Do fundo do curral, o cavalo apareceu devagar. Era castanho escuro, alto, musculatura definida, olhar atento, mas sereno. O tipo de animal que não precisava se impor para ser respeitado. Sérgio observou em silêncio. Caminhou ao redor, reparando nos cascos, na postura, na forma como o cavalo reagia aos sons. Não era um especialista técnico, mas crescera vendo, lidando, sentindo animal. Aquilo vinha do instinto. "Bonito bicho", comentou. "Qual a idade?" 8 anos, respondeu Anselmo. "Forte. Nunca deu problema." Sérgio passou a mão pelo pescoço do cavalo. O animal não recuou. Pelo contrário, respirou fundo, tranquilo. Aquilo chamou atenção. "Qual o nome dele?" Anselmo hesitou por um segundo. "Aqui a gente chama de Ventania." Sérgio sorriu de leve. "Nome bom?" Houve um breve silêncio. O tipo de silêncio que não constrange, apenas existe. Sérgio já tinha visto muitos cavalos na vida. Alguns caros demais para o que entregavam. Outros simples, mas fiéis. Ventania parecia se encaixar na segunda categoria, pelo menos à primeira vista. "E quanto o senhor está pedindo?" perguntou Sérgio, direto, sem rodeios. Anselmo coçou a barba, desviando o olhar por um instante. 50.000. Sérgio arqueou a sobrancelha. Não era barato, mas também não era absurdo. Para um cavalo bem cuidado, treinado, forte, o valor parecia comum demais. Talvez até baixo, considerando o porte do animal. "Dá para montar?" perguntou. "Claro." Minutos depois, Sérgio estava montado. O cavalo respondeu com suavidade, passos firmes, sem resistência. Rodou o pasto com facilidade, obedeceu aos comandos com precisão quase intuitiva. Não havia tensão, não havia disputa, apenas sintonia. Enquanto cavalgava, Sérgio sentiu algo raro, uma tranquilidade profunda. Aquele tipo de conexão que não se compra, apenas acontece. Ventania parecia entender o ritmo, respeitar o tempo, acompanhar o homem sem tentar dominá-lo.
Ao desmontar, Sérgio respirou fundo. Gostei. Anselmo assentiu, mas não sorriu. Havia algo em seu rosto. Não era alegria, nem alívio. Era cautela. O senhor quer pensar? Perguntou. Sérgio balançou a cabeça. Não. Vamos fechar. Foram até a varanda. Papel simples, caneta velha. Assinaturas rápidas. Transferência combinada ali mesmo. Negócio feito sem drama, sem testemunhas, sem desconfiança. Quando Sérgio se levantou, Anselmo pigarreou. Seu Sérgio. Começou parando no meio da frase. Pode falar. Anselmo olhou para o cavalo ao longe, depois para o chão. O senhor vai cuidar bem dele, né? A pergunta soou estranha. Sérgio franziu a testa. Sempre cuidei. Anselmo assentiu lentamente, como quem aceita algo que não pode mudar. Então tá certo. Sérgio estranhou, mas não insistiu. Havia aprendido com o tempo que algumas coisas não se explicam na hora certa. Despediu-se, subiu na caminhonete e puxou o reboque onde Ventania seguia tranquilo, quase indiferente à mudança. Quando a fazenda ficou para trás, Anselmo permaneceu parado na varanda, olhando a poeira baixar. Seus olhos carregavam um peso antigo, um segredo que ele não contou, não por maldade, mas porque certas verdades não pertencem a quem vende, pertencem a quem descobre. Na estrada, Sérgio seguia satisfeito. A mente leve, o coração calmo. Para ele, aquilo tinha sido apenas um bom negócio, um cavalo bonito, manso, forte. Nada além disso. Ele ainda não sabia que Ventania não era apenas um cavalo comum. E que aquele valor, aparentemente justo, escondia uma história que começaria a se revelar muito em breve. A chegada de Ventania à fazenda de Sérgio Reis aconteceu no fim da tarde, quando o céu começava a ganhar tons alaranjados e o vento soprava leve entre as árvores antigas do terreno. O lugar, já acostumado a cavalos de raça e animais bem tratados, parecia reagir de forma diferente à presença daquele novo morador. Não havia agitação, nem curiosidade exagerada. Havia silêncio, um silêncio atento. Sérgio desceu da caminhonete com calma, observando o cavalo no reboque. Ventania permanecia firme, cabeça erguida, olhos atentos, como se estivesse avaliando cada detalhe ao redor. Não demonstrava nervosismo, tampouco submissão. Apenas observava. Vamos, rapaz, murmurou Sérgio abrindo a porteira do curral. Ventania desceu com passos seguros, sem tropeçar, sem hesitar. O tratador da fazenda, João, homem simples, experiente, que lidava com cavalos desde menino, aproximou-se com curiosidade. Bonito animal, patrão, comentou. Parece esperto. Sérgio concordou com um aceno de cabeça. Manso que só, pelo menos até agora. João estendeu a mão devagar, como sempre fazia. Ventania cheirou, aceitou o contato, mas manteve a postura firme. João franziu levemente o senho, quase imperceptível. Ele observa muito, disse em tom baixo. Como assim? Não sei explicar. Tem cavalo que reage. Esse parece que pensa antes. Sérgio sorriu, achando graça. Melhor assim. Naquela noite, Ventania foi acomodado em uma baia espaçosa, limpa, com água fresca e ração de qualidade. Sérgio fez questão de acompanhar tudo de perto. Gostava de sentir que ainda participava das rotinas simples, longe dos palcos e da correria. Antes de sair, ficou alguns minutos parado, observando o cavalo comer calmamente. Ventania levantou a cabeça e encarou Sérgio. Não havia medo. Havia reconhecimento. Aquilo causou um leve arrepio. Boa noite, parceiro, disse Sérgio, fechando a porta. Na manhã seguinte, algo chamou atenção logo cedo. João entrou no escritório com expressão confusa. Patrão, aconteceu uma coisa estranha. O que foi? Nenhum dos cavalos dormiu agitado essa noite. Nem relincho, nem briga. Tudo quieto demais. Sérgio riu. Isso é problema agora? Não, só nunca vi isso antes, ainda mais com um cavalo novo.
Resolveram montar Ventania após o café. Sérgio queria sentir o animal com mais calma, em outro ritmo. No pasto maior, longe do curral, subiu na sela com naturalidade. Ventania respondeu imediatamente, como se já conhecesse os comandos. Mas algo era diferente. O cavalo não apenas obedecia, ele antecipava. Antes mesmo de Sérgio ajustar o corpo, Ventania já mudava o passo. Antes de qualquer pressão nas rédeas, ele já virava. Ué, murmurou Sérgio surpreso. João observava de longe, braços cruzados, sério. Patrão, ele não está só respondendo, ele está conduzindo junto. Sérgio diminuiu o ritmo, depois parou. Ventania obedeceu, respirando tranquilo. Nunca senti isso antes, admitiu. Nos dias seguintes, pequenas situações começaram a se repetir. Ventania se recusava a entrar em locais perigosos, mesmo quando outro cavalo entraria sem hesitar. Uma vez, Sérgio insistiu em atravessar um trecho escorregadio após uma chuva. Ventania parou bruscamente. Sérgio estranhou, mas confiou. Horas depois, descobriram que o solo havia cedido ali. Outro dia, um cavalo mais jovem se assustou com um barulho distante e disparou. Ventania, solto no pasto, correu na direção oposta, posicionando-se no caminho, forçando o outro a desacelerar. João assistiu à cena boquiaberto. Isso não é normal, disse, sério. Sérgio começou a ficar inquieto. Não era medo. Era curiosidade misturada com respeito. Ventania parecia carregar algo além de força e treino. Não era apenas instinto. Havia intenção. Certa tarde, Sérgio recebeu a visita de Pedro, um velho amigo, criador antigo, homem que conhecia linhagens, histórias e segredos do mundo dos cavalos. Ouvi dizer que você comprou um cavalo novo, comentou Pedro enquanto caminhavam pelo pasto. Comprei sim, quero que veja. Quando Ventania se aproximou, Pedro parou. Seu semblante mudou. Ele observou em silêncio, caminhando ao redor do animal, atento aos mínimos detalhes. Onde você arrumou esse cavalo? Perguntou sério. Interior de São Paulo, com um tal de Anselmo. Pedro respirou fundo. Você pagou quanto? 50 mil. Pedro soltou um riso curto, incrédulo. Sérgio, isso não faz sentido. O que não faz? Pedro passou a mão pelo focinho de Ventania, que permaneceu imóvel. Esse cavalo tem postura de animal treinado em nível alto, muito alto, disciplina rara, inteligência fora do comum. Isso aqui não é cavalo de fazenda simples. Sérgio sentiu o estômago apertar. Você está dizendo que eu paguei barato? Pedro o encarou. Tô dizendo que você ainda não faz ideia do que comprou. Naquela noite, Sérgio quase não dormiu. As palavras de Pedro ecoavam na cabeça. Levantou antes do amanhecer e foi até a baia. Ventania estava acordado, como se o esperasse. Quem é você, hein? Murmurou. O cavalo aproximou a cabeça devagar, encostando levemente no peito de Sérgio. Não havia submissão, havia confiança. Naquele instante, Sérgio entendeu que o negócio feito na varanda daquela fazenda não tinha sido apenas uma compra. Tinha sido uma transferência de destino. E pela primeira vez, começou a desconfiar que o verdadeiro valor de Ventania não se media em dinheiro, mas em uma história que alguém tentou esconder. E que agora começava, inevitavelmente, a vir à tona. A inquietação não saiu do peito de Sérgio Reis, nem com o nascer do sol. Havia algo diferente no ar daquela manhã. Não era pressentimento místico, nem medo irracional. Era a sensação concreta de que uma peça importante daquele quebra-cabeça ainda estava fora do lugar. Depois do café, Sérgio pegou o celular e ligou para Anselmo. Chamou uma vez, duas. Na terceira, a chamada caiu na caixa postal. Tentou novamente mais tarde. Nada. Aquilo não combinava com o homem simples e direto que conhecera. Estranho, murmurou, olhando para a ventania no pasto.
O cavalo estava parado, observando o horizonte, imóvel como uma estátua viva. Quando Sérgio se aproximou, Ventania virou a cabeça lentamente, mantendo o olhar firme, atento. Não era um animal que buscava agrado. Parecia consciente do próprio espaço. No início da tarde, Pedro voltou à fazenda, trazendo consigo um homem mais velho, chapéu gasto, botas marcadas pelo tempo. Chamava-se Augusto, antigo treinador e avaliador de cavalos, conhecido entre criadores mais tradicionais. Trouxe alguém que entende de verdade, disse Pedro. Se esse cavalo for o que eu imagino, você precisa ouvir. Augusto se aproximou devagar. Não tocou no cavalo de imediato. Apenas observou. Caminhou ao redor, analisando postura, respiração, reação ao ambiente. Ventania não se moveu. Ele não se impõe, comentou Augusto. Ele domina o espaço sem precisar. Sérgio sentiu um leve arrepio. O que isso significa? Augusto respirou fundo antes de responder. Significa treino refinado, de alto nível, coisa que não se aprende em curral simples. Augusto pediu que Sérgio montasse. Observou cada movimento, cada resposta do cavalo. Pediu mudanças de ritmo, paradas bruscas, desvios rápidos. Ventania respondeu com precisão quase cirúrgica. Esse cavalo foi preparado para situações de pressão, afirmou. Ambientes barulhentos, imprevisíveis, gente gritando, objetos se movendo, tensão. Mas para quê? Perguntou Sérgio. Augusto hesitou. Leilões importantes, provas de elite, treinos que envolvem muito dinheiro e muito orgulho. Pedro cruzou os braços. Você acha que ele vem de onde? Augusto olhou diretamente para Sérgio. Esse cavalo tem perfil de animal que já circulou entre gente grande, criadores que não gostam de errar e que não costumam vender barato. Sérgio sentiu o coração acelerar. Então por que Anselmo venderia assim? Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Porque nem sempre quem vende é quem treinou. Às vezes, a história se quebra no meio do caminho. Naquela noite, Sérgio decidiu investigar por conta própria. Revirou documentos entregues na compra, pouca coisa. Registros comuns, sem detalhes de origem além do básico. Nome simples, nada que chamasse atenção. Mas havia uma assinatura antiga, quase apagada, no verso de um dos papéis. Um nome incompleto. Sérgio mostrou a Pedro no dia seguinte. Isso aqui... Pedro murmurou, arregalando os olhos. Eu conheço esse sobrenome. De onde? De um aras famoso, no interior de Minas Gerais. Gente grande. Cavalos que valem fortunas. Sérgio sentou-se devagar. Fortunas quanto? Pedro respirou fundo. Já vi cavalo sair de lá por mais de $500 mil. O silêncio tomou conta da sala. Você está me dizendo que eu comprei um cavalo desse nível por 50 mil? Perguntou Sérgio incrédulo. Estou dizendo que, se for o mesmo aras, você pagou menos de 1/10 do valor real. Naquela tarde, Sérgio voltou a tentar contato com Anselmo. Desta vez, conseguiu. A voz do homem soava cansada, pesada. Seu Sérgio, preciso falar com o senhor, pessoalmente. Houve uma longa pausa. Eu imaginava, respondeu Anselmo. O cavalo já começou a mostrar, né? Mostrar o quê, Anselmo? O homem suspirou do outro lado da linha. Que ele não é comum. Por que você vendeu? Perguntou Sérgio, direto. Silêncio novamente. Porque tem coisas que a gente não consegue sustentar, respondeu Anselmo por fim. Nem financeiramente, nem emocionalmente. Combinaram de se encontrar 2 dias depois. Ao desligar, Sérgio sentiu o peso daquilo tudo cair sobre os ombros. Não era apenas um bom negócio, não era apenas sorte. Havia uma história interrompida, uma decisão difícil e talvez até um erro grave no meio do caminho. Naquela noite, Sérgio foi até o pasto. Ventania se aproximou sem ser chamado. Ficaram lado a lado, olhando o céu escuro. Você veio parar comigo por algum motivo, disse Sérgio em voz baixa. O cavalo respirou fundo, firme, tranquilo. Sérgio finalmente entendeu.
O verdadeiro valor de Ventania não estava no dinheiro que deixou de ser pago, mas no preço que alguém, em algum momento, não conseguiu mais pagar para mantê-lo. E essa verdade estava prestes a vir à tona. O encontro com Anselmo aconteceu numa manhã nublada, 2 dias depois da ligação. Sérgio decidiu ir sozinho. Não queria testemunhas, nem opiniões atravessadas. Algumas verdades pedem silêncio para serem ditas. A estrada de terra parecia mais longa daquela vez. O som dos pneus misturava-se ao vento frio, e a paisagem que antes trazia conforto agora carregava um peso diferente. Quando a caminhonete parou diante da mesma casa simples, Sérgio percebeu algo estranho. O lugar parecia abandonado. O curral estava vazio, nenhum barulho, nenhum cavalo. Anselmo surgiu da porta da casa devagar, mais curvado do que Sérgio lembrava. O rosto, marcado pelo tempo, parecia ainda mais cansado. "Bom dia, seu Sérgio." "Bom dia", respondeu ele, descendo do carro. "Aconteceu alguma coisa aqui?" Anselmo assentiu com a cabeça, sem encarar. "Tô encerrando tudo." Sentaram-se na varanda. O mesmo banco de madeira, o mesmo silêncio incômodo. "O senhor sabia que aquele cavalo valia muito mais", disse Sérgio, sem rodeios. Anselmo fechou os olhos por um instante. "Sabia? Então por quê?" O homem respirou fundo, como quem se prepara para arrancar algo preso no peito há anos. "Ventania não era meu... no começo." Sérgio permaneceu em silêncio. "Ele veio de um aras grande, como você já deve ter descoberto. Cavalo de elite, treinado para prova, para leilão caro, para gente que gosta de mostrar poder." Anselmo apertou as mãos. "O dono do aras era meu cunhado, homem duro, ambicioso. Para ele, cavalo era investimento, nada mais." "E você?" perguntou Sérgio. "Eu cuidava, treinava, passava mais tempo com o animal do que qualquer um." Ventania não reagia bem à pressão. Ele era inteligente demais para ser tratado como máquina. Anselmo levantou, caminhou até a cerca vazia. Um dia, durante um treino pesado, Ventania se recusou a entrar numa pista. O dono insistiu, forçou, gritou. O cavalo empinou. Um funcionário caiu e se machucou feio. Sérgio franziu o senho. "Culparam o cavalo." "Sempre", respondeu Anselmo. Mas o erro não era dele. Era do ambiente. Anselmo passou a mão no rosto, nervoso. Depois disso, decidiram vender. Rápido, antes que o nome do animal ficasse marcado. Meu cunhado ia mandar para um leilão distante, onde ninguém conhecesse o histórico. E você? Eu não deixei. Peguei o cavalo, usei um dinheiro que não tinha, assumi dívida, levei ele para minha fazenda. Sérgio o encarou surpreso. "Você fez isso sozinho?" "Fiz, porque eu sabia que do jeito que ele era, iam quebrar o espírito dele." O silêncio se instalou novamente. "E por que vender para mim?" perguntou Sérgio. Anselmo respirou fundo. "Porque eu não estava aguentando mais. Dívida crescendo, pressão da família, gente aparecendo, perguntando, desconfiando. E porque..." Ele ergueu o olhar pela primeira vez. "Eu sabia que você não ia tratar ele como objeto." Sérgio sentiu um nó na garganta. "O preço foi o que deu para aceitar sem levantar suspeita", explicou Anselmo. "Se eu pedisse mais, iriam atrás. Iriam investigar." Sérgio se levantou devagar. "Você me colocou no meio disso." Anselmo assentiu. "Coloquei, mas também coloquei Ventania no único lugar onde ele podia continuar sendo o que é." Sérgio caminhou alguns passos, pensativo. "Você sabe que se alguém do Aras descobrir, pode tentar reaver o cavalo?" "Sei", respondeu Anselmo, "mas agora ele está com você. E isso muda tudo." Sérgio parou e encarou o homem. "Muda como?" Anselmo deu um meio sorriso triste. "Gente poderosa evita briga quando sabe que vai perder moral." O vento soprou forte naquele momento. "Eu não quero dinheiro", continuou Anselmo, "nem reconhecimento. Só quero saber que ele vai viver em paz." Sérgio estendeu a mão. "Ele vai,
Aperto firme, não de negócio, de promessa. Na volta, Sérgio sentia o peso da responsabilidade crescer. Ventania não era apenas um cavalo valioso, era um símbolo de uma escolha, de alguém que se recusou a transformar sensibilidade em mercadoria. Ao chegar à fazenda, Ventania se aproximou, como sempre. Sérgio pousou a mão em seu pescoço. "Agora eu sei", murmurou, "e não vou deixar-te levarem de volta para aquilo." Mas no fundo, Sérgio também sabia. Histórias mal resolvidas não desaparecem. Elas apenas esperam o momento certo para cobrar seu preço. E esse momento estava mais perto do que ele imaginava. A tranquilidade da fazenda não durou muito depois da conversa com Anselmo. 2 dias se passaram sem acontecimentos, mas Sérgio sentia no ar uma tensão invisível, como se algo estivesse prestes a atravessar a porteira sem pedir licença. Na manhã do 3º dia, João entrou apressado no escritório. "Patrão, tem um carro estranho parado ali fora." Sérgio se levantou devagar. Estranho como? Preto, vidro escuro, placa de fora da região. 2 homens dentro. Antes que pudesse responder, o barulho de passos se aproximando confirmou o aviso. 2 homens desceram do carro, roupas bem cortadas, botas limpas demais para aquele chão. Um deles usava um chapéu caro, o outro segurava uma pasta de couro. "Sérgio Reis?" perguntou o mais alto, sem cordialidade. "Sou eu", respondeu, mantendo a postura firme. "Meu nome é Eduardo, represento interesses do Aras Monte Azul." O nome caiu como um peso no silêncio. "Em que posso ajudar?" perguntou Sérgio, já sabendo a resposta. Eduardo abriu a pasta, tirando alguns documentos. "Viemos tratar de um equívoco. Um cavalo que pertence ao Raras foi vendido sem autorização adequada. Estamos aqui para resolver isso de forma amigável." Sérgio cruzou os braços. "O cavalo foi comprado legalmente. Tem o contrato." Eduardo sorriu de canto. "Contratos podem ser questionados, principalmente quando envolvem terceiros sem legitimidade." O segundo homem permaneceu calado, observando Ventania à distância. "Qual cavalo?" perguntou Sérgio, fingindo neutralidade. Eduardo apontou. "Aquele." Ventania estava parado no pasto, imóvel, olhos atentos, como se soubesse que aquela conversa dizia respeito a ele. "Ele não sai daqui", disse Sérgio, firme. O sorriso de Eduardo desapareceu. "Senhor Sérgio, não queremos conflito, mas estamos falando de um animal avaliado em valores muito acima do que o senhor pagou." "E isso não é problema meu", respondeu. "Eu comprei de boa fé." Eduardo respirou fundo. "Podemos oferecer uma compensação. Devolveremos o valor pago, com um bônus." Sérgio riu, curto. "Não está à venda." O clima pesou, o vento soprou forte, levantando poeira. "Pense bem", disse Eduardo. "O senhor é uma figura pública. Exposição nem sempre é confortável." Sérgio deu um passo à frente. "Ameaça?" "Conselho", corrigiu Eduardo. Nesse momento, Ventania se moveu. Aproximou-se lentamente da cerca, posicionando-se entre Sérgio e os 2 homens. O gesto foi simples, mas carregado de significado. O segundo homem franziu o senho, desconfortável. "Esse cavalo", murmurou. "Ele encara diferente." Eduardo fechou a pasta. "Vamos dar um tempo para o senhor pensar. Voltaremos." "Não voltem", respondeu Sérgio. A resposta já foi dada. Os 2 entraram no carro e foram embora, deixando um rastro de poeira e inquietação. Pedro chegou no fim da tarde, depois de receber uma ligação de Sérgio. "Então é verdade", disse sério. "Eles vieram." "Vieram", confirmou Sérgio. "E não vão desistir fácil." Pedro respirou fundo. "Esses aras grandes odeiam perder controle, principalmente quando envolve reputação." "Eu não vou devolver o cavalo", afirmou Sérgio. "Eu sei", respondeu Pedro, "mas agora virou disputa." Naquela noite, Sérgio mal tocou no jantar. Caminhou até o pasto já escuro. Ventania estava ali, calmo, como sempre. "Parece que você traz problema junto, hein?"
disse Sérgio com um meio sorriso cansado. Ventania se aproximou, encostando o focinho em seu ombro. Mas problema a gente resolve. Sérgio olhou para o céu estrelado, sentindo o peso da decisão. Não era apenas proteger um cavalo, era enfrentar gente poderosa, interesses escondidos, um passado que não aceitava ser esquecido. Ele sabia que a partir daquele dia nada mais seria simples, porque quando alguém tenta transformar dignidade em mercadoria, o verdadeiro valor não está em quem paga mais, mas em quem se recusa a vender. E essa escolha começava a cobrar seu preço. Depois da visita dos homens do Araz Monte Azul, a fazenda entrou em estado de alerta silencioso. Nada explícito, nada dramático. Apenas aquela sensação incômoda de estar sendo observado. Sérgio não comentou com a imprensa, não fez ligações desnecessárias. Preferiu agir como sempre fez na vida, com calma e estratégia. Na manhã seguinte, Pedro chegou cedo, trazendo uma ideia que mudaria o rumo da história. E eles estão questionando a origem do cavalo, então a única forma de encerrar isso é provar, de uma vez por todas, quem ele é e quem você é para ele. Sérgio franziu a testa. Como assim? Ventania precisa ser visto, em ambiente público, não para vender, mas para mostrar o que ele representa. Sérgio entendeu na hora. Uma prova. Exatamente. Pedro explicou que dali a 2 semanas aconteceria um evento tradicional no interior de São Paulo, uma prova de demonstração aberta, sem caráter competitivo pesado, mas com presença de criadores, treinadores e avaliadores respeitados. Gente que sabia reconhecer valor sem precisar de leilão. Se Ventania entrar ali e mostrar o que sabe, ninguém vai poder fingir que ele é só mais um cavalo. Sérgio respirou fundo. E isso não vai chamar ainda mais atenção? Vai, respondeu Pedro. Mas atenção certa, do tipo que constrange quem age errado. A preparação começou imediatamente. Não com pressão, mas com respeito. Sérgio montava Ventania no início da manhã e no fim da tarde. Nada de treinos exaustivos, apenas sintonia, leitura de ambiente, confiança. João observava de longe, impressionado. Nunca vi cavalo e cavaleiro se entenderem assim, comentou. Nem eu, respondeu Sérgio. E olha que já vivi muita coisa. Ventania respondia como se soubesse o propósito. Passos firmes. Mudanças precisas, nenhum sinal de estresse. Ao contrário, parecia mais vivo, mais presente. Na véspera do evento, Sérgio recebeu uma ligação desconhecida. Senhor Sérgio, disse a voz do outro lado. Aqui é Eduardo, do Aras Monte Azul. Pois não. Soube que o senhor pretende expor o cavalo publicamente. Pretendo mostrar o que é meu. Houve uma pausa. Isso não seria prudente. O que não é prudente é tentar apagar a história de um animal como se fosse um erro, respondeu Sérgio, firme. A ligação caiu. No dia do evento, o clima era de expectativa. O local estava cheio, mas sem ostentação exagerada. Pessoas que entendiam de cavalo não pelo preço, mas pelo olhar. Quando Ventania entrou na pista, o burburinho começou. Não havia placa de venda, não havia anúncio, apenas o cavalo e o homem. Sérgio montou com calma. Respirou fundo. O mundo pareceu diminuir ao redor. Os primeiros movimentos foram simples, depois mais exigentes. Mudanças de direção rápidas, paradas secas, retomadas suaves. Ventania executava tudo com precisão e serenidade. Um avaliador cochichou com outro. Esse cavalo foi treinado para a elite. E está sendo montado por alguém que respeita isso, respondeu o outro. Ao final, o silêncio foi quebrado por aplausos contidos, respeitosos. Não era espetáculo, era reconhecimento. Um homem se aproximou, cartão na mão. Sou Marcos Lacerda, avaliador independente. Esse cavalo tem histórico, e não é pequeno. Sérgio assentiu. Eu sei. Se precisar de testemunho técnico sobre origem, valor e condição do animal, Marcos estendeu o cartão.
Pode contar comigo. Pedro observava de longe, satisfeito. Mas Sérgio sabia. Aquilo não tinha acabado. Na saída, avistou o carro preto parado do outro lado da estrada. Vidros escuros. Imóvel. Ventania parou por um instante, encarando na mesma direção. Estamos prontos, murmurou Sérgio. Porque agora não era mais apenas palavra contra palavra. Era a verdade exposta, diante de quem sabia enxergá-la. E quem vive de esconder o passado tem medo quando ele entra em cena. O reconhecimento público de Ventania mudou tudo, mesmo sem manchetes, sem microfones, sem alarde. No mundo silencioso dos criadores, treinadores e avaliadores sérios, a notícia corre diferente. Corre de boca em boca, corre no respeito. Na semana seguinte ao evento, Sérgio começou a receber ligações que não atendia fazia tempo. Não eram propostas de compra. Eram convites para conversar. Pessoas que queriam entender. Outras apenas confirmar o que já sabiam. Pedro chegou à fazenda no fim de uma tarde abafada, com expressão preocupada. O Aras Monte Azul está se mexendo, avisou. E não é pouco. Eu imaginei, respondeu Sérgio, calmo. Estão tentando desqualificar o evento, dizendo que foi encenação, que você se aproveitou da imagem pública. Sérgio soltou um riso curto. Quem precisa dizer isso já perdeu. Pedro concordou. Mas agora vem a parte delicada. Eles acionaram advogados. O silêncio se espalhou. Querem o quê? Perguntou Sérgio. Questionar a origem do cavalo. Alegar posse anterior irregular. Em resumo, tomar de volta. Sérgio respirou fundo. E o que dizem os especialistas? Marcos Lacerda já se posicionou. Outros também. Eles não vão entrar nessa briga, mas vão dizer a verdade se forem chamados. Naquela noite, Sérgio sentou-se sozinho na varanda, olhando o pasto escuro. Ventania estava ali imóvel, como uma sombra viva. Sérgio pensava no peso daquilo tudo. Não tinha procurado confronto, só tinha feito a escolha que achou correta. No dia seguinte, a confirmação chegou por escrito. Uma notificação formal. Linguagem fria, ameaça disfarçada de legalidade. Pedro leu em voz alta. Solicitamos a devolução imediata do animal conhecido como Ventania, sob pena de medidas judiciais cabíveis. Sérgio fechou os olhos por um instante. Eles ainda acham que isso é sobre dinheiro. É sobre controle, corrigiu Pedro. Sempre foi. Foi então que Sérgio tomou a decisão mais difícil. Eu vou falar, disse firme. Falar como? Do meu jeito, sem ataque, sem acusação direta, mas com verdade. Pedro arregalou os olhos. Você sabe o que isso significa, né? Sei, respondeu Sérgio. Significa que eles não vão poder fingir que isso é só um cavalo. Dias depois, durante uma entrevista simples, sem roteiro armado, Sérgio contou a história. Não citou nomes, não apontou culpados. Falou de escolhas, de respeito, de um cavalo que quase foi quebrado por não caber em números. A repercussão foi imediata, não explosiva, profunda. Criadores antigos se manifestaram. Treinadores respeitados deram apoio, não por Sérgio Reis, o artista, mas por Sérgio, o homem que escolheu não se calar. O Aras Monte Azul recuou no discurso público, mas internamente o clima era outro. Naquela noite, Ventania se agitou pela primeira vez desde que chegara. Andava de um lado para o outro no pasto, atento. João se aproximou de Sérgio. Ele sente quando o ambiente muda. Eu também sinto, respondeu. E sentia mesmo. Porque quando a verdade cresce, ela incomoda. Quando ganha voz, ela exige consequência. Sérgio sabia que o próximo passo não viria em forma de ameaça vazia. Viria como tentativa final de controle. E ele estava preparado. Porque a essa altura não era mais sobre proteger um cavalo. Era sobre defender uma escolha que já tinha sido feita e não podia mais ser desfeita.